Fala, senhores, estamos aqui mais uma vez, continuando nossos assuntos aí, focando suas aulas e focando seus concursos, que como a gente já vem lembrando vocês, nenhum foi cancelado. Então continue o seu estudo, continue estudando, porque a gente está aqui. A gente quer você aí também, mantendo o seu foco, beleza? O que a gente vai falar hoje? Qual vai ser o nosso tema de hoje? Está falando sobre números complexos. Vocês já tiveram uma noção na aula, falaram um pouquinho, mas vamos deixar essa aula gravada para você, quando precisar de estudar, você tá com esse assunto em dia, beleza? Então, primeiro, o que é números complexos, para quem não lembra? Aonde que está esse cara quando a gente está falando de conjuntos dos números complexos? A gente tem os conjuntos, a gente via então até os reais, tá certo? Natural, inteiro, racional, irracional, reais. O complexo, ele abraça todo mundo. Só que entra mais um camarada aqui no meio. Quem que entra aqui nesse pedacinho? Entra as raízes negativas. A raiz de menos 4, raiz de menos 2. Aquela raiz negativa que a gente falava lá quando a gente trabalhava com a equação de segundo grau, que não pertencia ao real. Como de fato não pertence ao real. Ela não pertence ao real. Ela pertence aos complexos. Ela é um pouco mais do que isso. Beleza? E como que a gente começa trabalhando isso? Qual foi uma organização que teve? Como que a gente usa isso de uma maneira padronizada para todo mundo? O principal você lembrar o quê? Que o I, que é um número imaginário, números complexos, número imaginário. Só você pensar o seguinte, se não é real, é imaginário, né? Então, o I é o quê? Raiz de menos 1. Então, esse é o padrão que você vai utilizar. De I é igual a raiz de menos 1. E como você utiliza isso na prática? Se você quiser utilizar, ó, raiz de menos 4, não pertence ao reais. Beleza. E o que eu posso fazer isso? Raiz de menos 4, pelas propriedades da radiciação, você não pode falar que a raiz de 4 vezes menos 1? Isso não é. E se eu separar, não fica raiz de 4 vezes raiz de 1? Raiz de 4 eu sei, 2. E raiz de 1? Já sei que é I. Então, raiz de número negativo eu vou chamar de I. Então fica 2I, que é o número imaginário. Beleza? Então é isso que eu quero que você trabalhe. Quem é esse I a partir de agora? E com essa novidade agora que você está aprendendo dos números complexos, vamos trabalhar algumas coisas. A primeira delas é potências, que é o nosso foco na prova de sargentos, que é a prova da ESA e a prova da EA. O que tem potências? Como que eu vou trabalhar com potências? Vamos pensar o seguinte, o primeiro deles é a raiz de I elevado a 1, é o próprio I, primeiro caso. Se eu tiver I ao quadrado, o que é I ao quadrado? É I vezes I, então fica a raiz de 1 vezes raiz de 1. Quando eu multiplico duas raízes iguais, a raiz é quadrada, o que acontece? Vira menos 1. E o que é I elevado a 3? Também pela propriedade de potência, o que eu posso pensar aqui? Ó? Que é I elevado a 2 vezes I elevado a 1. I elevado ao quadrado, vi aqui no anterior, que é menos 1. Menos 1 vezes I, menos I. I elevado à quarta potência, I ao quadrado vezes I ao quadrado. Quanto que eu vi que era I ao quadrado? Menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. Ok? Até aqui tudo bem? Ó, I menos 1, menos I e 1. Esse foi o cara que a gente achou aqui. E a quinta potência? O que vai acontecer a partir de agora? É I à quarta vezes 1, como eu já vi. I elevado a 1. I elevado a 4, 1. Vezes I, 1 vezes I mesmo. Beleza? Então, I elevado a 6. I elevado a sexta potência. I elevado a quinta vezes I. Então vai ser I elevado a quinta, que é I vezes I vezes I, que eu tenho raiz de 1 vezes raiz de 1, continua sendo menos 1. Olha o que está acontecendo. Qual o padrão que você percebe? Você percebe que existe um ciclo. Qual foi o ciclo? I menos 1 menos I, 1. I menos 1, aqui eu já sei que vai ser o quê? Menos I e aqui 1, sem saber a conta. Qual a relação que eu aplico com isso? Com as minhas potências. Que essas potências elas vão fazendo ciclos de 4 elementos. Ciclos de 4 elementos, meu jovem. Então, o que eu preciso pensar? Que eu tenho que dividir por 4. Tenho que dividir por 4, porque são 4 elementos. Quem que eu vou dividir por 4? A minha potência, independente do valor que ela seja. Quando eu estiver sozinho. Então, eu pego essa potência e divido por 4. E vou relacionar o resto com cada um delas. Se ela for exatamente 0, ou seja, resto 0, vai ser meu primeiro elemento 1. Resto 1 vai ser menos 1. Resto 2 menos I. Resto 3I. Ok? Então, quanto sobrar, eu relaciono com a minha potência. É isso que eu preciso pensar. Ou pensar de uma outra forma também é o seguinte.
que eu divido por 4. O quanto sobra de resto, eu jogo na minha potência lá. É outra forma de você pensar, que também é legal de você saber. Por exemplo, olha aqui na prática, como que funciona isso. Isso que eu estou falando aqui, ó. I elevado a 40. O que eu faço? 40 dividido por 4. Não é uma conta exata? Não é um número que não tem resto? Sim, resto 0. Se é resto 0, eu vou botar um 0 lá em cima. Então, quanto que deu aqui, ó? Elevei o primeiro elemento, resto 0, I. Primeiro cara que eu achei aqui. I elevado a 100. O que eu faço? Divido por 4 e vejo quanto que vai sobrar. Se eu dividir por 4, sobra 2. Se sobra 2, ele vale 2 aqui em cima. I ao quadrado menos 1. E assim você vai fazendo com todos esses camaradas aí. Beleza? Então você vai elevando essa potência e vai vendo quanto que você vai encontrando para você achar. Então pode ser qualquer potência, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, é só para poder te enrolar. Beleza? O importante é você lembrar desse ciclo de potências que você tem aí. Show? Então isso é a propriedade de potência, que a gente trabalhando com esses casos aqui, de introdução e potências. Vamos ver um conceito de formação desse conjunto, cara, aí. Então vamos pensar o seguinte, vamos lá. Eu tenho dois tipos, tem um número aqui, o conceito é o quê? A mais BI. O que é esse A mais BI? A vai ser o número real e B vai ser o número imaginário. O que eu preciso lembrar também aqui, meu jovem? Preciso lembrar, pegar a caneta aqui, que quando ele tiver só real, se ele só tiver o A, ele é real puro. Quando ele for só tiver o A. Só tiver o Azinho. E quando ele tiver imaginário puro, ele só tem o BI. Então, se você vê essa expressão imaginário puro ou real puro, significa que ele não tem o outro elemento, ele só tem um cara. Ou seja, quando for imaginário puro, eu posso falar aqui, ó, imaginário puro, que o meu A é igual a 0, no imaginário puro. E no real puro, eu posso falar que meu B é igual a 0, porque ele não tem um número imaginário. Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar do que é a parte real, o que é a parte imaginária. Como vocês viram, são números diferentes, eles pertencem a conjuntos diferentes, por isso eles não podem ser somados, tá certo? Então, fica atento a isso. E como que você vai ver isso muito na prática agora? Você vai ver assim, ó, conjunto Z. O que é o conjunto Z? Eu tenho 2 mais 3i. O que é 2? Parte real. O que é 3? Parte imaginária. Pronto. E se eu falei de W, um outro conjunto W, eu tenho X mais YI. Beleza? Então fica atento a isso daí, para saber qual é a parte real, qual é a parte imaginária. Vamos imaginar uma situação, que ele falou o seguinte: se meu Z fosse igual a W, quanto que eu acharia os valores que eu não tenho, que de X e de Y? Você tem que igualar a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária. Quem é a parte real aqui, ó? A não é o real? A é o real. Então o que eu posso afirmar? Se esses dois caras são iguais, X é igual a 2. Pronto. Acabou. Você não faz conta, você só observa. E a parte imaginária? B, YI. B, 3i. Se YI é igual a 3i, quanto que vale meu Y? Vale 3. Pronto. Você já sabe qual é a parte real, qual é a parte imaginária, só igualando esses dois camaradas aí. Beleza? Outra coisa que eu preciso saber. Algumas nomenclaturas interessantes que você precisa saber. Conjugado. O que é conjugado? Você pega um camarada aqui, ó, ele pode também ter uma simbologia de um módulozinho, ó, módulo de Z. Você pega o Z qualquer e eleva o A ao quadrado e o B ao quadrado. O que é o A? É o cara que está na frente do A, você eleva ao quadrado. O cara que está na frente, quem está sozinho, né, na verdade, eleva ao quadrado. E quem está, no caso, na frente do I, você eleva ao quadrado também. Isso aí, pronto. Vamos pegar um exemplo? 2 mais 3i. Quem é o módulo, ou conjugado, como a gente está falando, desse cara daqui, ó? Ele vai ser 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 mais 9, 13. Módulo de 13, 13 mesmo. Beleza? Isso que eu preciso saber para você entender esse cara daí. Outra coisa que eu preciso saber. Mais algumas coisas que eu preciso saber. Deixa eu apagar aqui para a gente lembrar de algumas operações. Então, a gente já definiu o conceito de conjunto e já estamos igualando e vamos aprender algumas operações dos números complexos aí, beleza? Operações básicas dos números complexos. Primeira operação básica aí vai ser soma e subtração, tá certo? Então, operações.
operações. Soma e subtração. Coisa mais bananada do mundo. Você só tem que se organizar, filho. Só precisa se organizar. Vamos pegar um exemplo que eu peguei aqui a princípio. Qualquer número. Vamos pegar. Se eu chamar Z1, ó, Z1, eu vou chamar de 3 menos 5i. E vou botar Z2, que é o conjunto número 2. Vou chamar de 2 mais 3i. E vou trabalhar com esses caras para todas as operações, beleza? Então, se eu falo, quanto que é Z1 mais Z2? O que eu preciso de fazer? Eu estou somando os dois elementos, sendo que eu só posso fazer operação real com real, imaginário com imaginário. Vamos ver? Somando, então, real com real, ó. 3 mais 2. O que eu tenho aqui? 3 mais 2, 5. E depois eu tenho a parte imaginária com imaginária, ó. Menos 5 mais 3. Quanto que é menos 5 mais 3? Menos 2. Então, 5 menos 2 e acabou. Soma de números complexos, só isso aí que você precisa saber. Beleza? E subtração? Você vai diminuir esse cara, normal. Mesma forma que você vai fazer a soma, você faz a subtração. Real com real, imaginário com imaginário. Nenhum mistério, só ter calma que você consegue fazer. Essas outras a gente vai começar a ter mais atenção. Multiplicação. Multiplicação. Se eu pegando esses mesmos exemplos aqui, ó, Z1 e Z2, eu quero saber como que eu faço para multiplicar? Z1 vezes Z2. O que você acha que vai acontecer? Pega o Z1. Ficou quem? 3 menos 5i. Multiplicou por quem? 2 mais 3i. Como que eu faço essa operação? Isso não é uma operação, uma multiplicação de um número com dois elementos? Então eu preciso fazer a propriedade distributiva. Então faz a distributiva aqui, filho. Ó. Multiplicou. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3i, eu tenho mais 9i. Agora, ao contrário, ó, menos a segundo elemento pelos dois de cá. Ó. Todo mundo por todo mundo. Primeiro com os dois, segundo com os dois. Ó. Menos 5 vezes 2, eu tenho menos 10i. E menos 5 vezes, menos 5i vezes 3i, eu tenho menos 15i ao quadrado. Menos 15i ao quadrado. Bom, vamos entender o que eu posso juntar, o que eu posso separar aqui. Quem que eu posso juntar? O 9i com o 9i. São os dois elementos que eu vou juntar. E o que eu sei sobre o i ao quadrado? Eu não aprendi que o i é igual a raiz de menos 1? Então, i ao quadrado vai ser igual a menos 1. Eu já aprendi na propriedade de potência lá atrás. Se i é menos 1, eu vou trocar esse i por menos 1, vai ser menos 15 vezes menos 1. Eu vou trocar o sinal do menos 15. Ok? Então, o elemento que estiver multiplicando por i ao quadrado, eu troco o sinal desse cara. Como é que fica, então? Então, ficou aqui, ó, 6 mais 9 menos i, eu tenho menos i mais 15, porque era menos 15, multiplicado por menos 1 foi menos 15. Juntando 6 mais 15, 15 mais 6 eu tenho 21i, não é isso? 21 menos i é a multiplicação do Z1 pelo Z2, beleza? Isso vai acontecer com qualquer elemento. Lembrando, tenha atenção na propriedade distributiva e tenha atenção quando eu tiver o i ao quadrado, que vai acontecer sempre. Quando tiver i ao quadrado, você vai substituir esse i ao quadrado por menos 1 e trocar o sinal do elemento aí, beleza? Divisão. Como é que é a divisão? É o mesmo processo, só que tem que ter atenção em alguns detalhes aqui que são importantes. Vou pegar a caneta aqui, que são importantes esses detalhes. Ó. Vou dividir o Z1 pelo Z2. Repetir o Z1, repetir o Z2. O que é importante você ter atenção? Que eu vou multiplicar pelo Z2 com um tracinho em cima, ou seja, é o denominador. Esse cara aqui não é o Z2, ó. Vou botar aqui.
Z2. Esse cara aqui sozinho não é o Z2? Então eu preciso multiplicar pelo mesmo Z2, só que com um tracinho em cima. E quem é o Z2 com esse tracinho em cima? Ele é o próprio Z trocando o sinal somente do imaginário. Então, tracinho em cima significa que ele é o próprio Z trocando o sinal somente do imaginário. Guardou? Anotou? Vamos voltar para cá então. Multiplicando por Z2 e Z2. Por que eu faço isso, professor? É o mesmo processo de racionalização. Você que não lembra de racionalização, lá no seu 9º ano, você lembra, quando tinha raiz no denominador, o que você fazia? Você multiplicava pelas raízes de cima e de baixo para essa raiz sumir. E quando a raiz era composta, como é o nosso caso aqui, você multiplicava pelo mesmo valor, trocando o sinal do segundo elemento só. Então é exatamente a mesma coisa que você vai estar fazendo para assumir com essa raiz do denominador aí. Vamos ver como é que fica? Então, já sei como faz o processo. Vamos armar a conta. Repetir, ó. 3 menos 5i, 3 menos 5i, 2 mais 3i. E multipliquei pelo mesmo 2 mais 3i, trocando somente o sinal de baixo. Então, a conta, filhão, já está armada aqui, ó. A conta está aqui. Só tem que ter atenção nos valores agora. Vamos ver? Faz a distributiva com atenção, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 3, menos 9. Ok? Distribuiu. Segundo elemento, menos 5 vezes 2, menos 10. Menos 5 vezes menos 3, mais 15i ao quadrado. E o que eu aprendi agora há pouquinho no i ao quadrado? Que eu aprendi que é o princípio fundamental dos números complexos, que o i ao quadrado, ele sempre equivale a menos 1. Porque a raiz, eu tenho que elevar a potência ao i ao quadrado. O i não é a raiz de menos 1? Eleva ao quadrado, cortou a raiz, sobrou somente menos 1. É isso que eu preciso lembrar. Ok? Para eu conseguir aplicar. E o que eu vou fazer ainda em cima? Eu vou juntar os números imaginários com os imaginários e vou fazer essa operação aqui. E deixo guardado, vou para o meu denominador. Denominador, presta atenção. Isso não é uma multiplicação de um produto da soma pela diferença? Então isso é um produto notável, que você aprendeu também lá atrás, nos produtos notáveis. O que é esse produto notável? Produto da soma pela diferença. Ele é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? Lembrou? Então, a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, para quem não lembrava. Então, quem é o a? É o primeiro elemento. Quem é o b? Meu segundo elemento. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Está armado aqui. Esse meu segundo passo. Continuando a minha continha. Juntei aqui, ó, repeti, ó, 6, menos 9, menos 10, menos 19. O i ao quadrado não é menos 1? O que vai acontecer com esse menos 1? Vai trocar o sinal, ó. Mais 15 multiplicado por menos 1 vai virar o quê? Menos 15. E armei aqui na minha conta aqui em cima de novo, tá certo? Aqui é mais. Porque ele estava sozinho na frente, tinha ninguém, então é mais. Embaixo, 2 ao quadrado, 4, menos. Não pode esquecer que é menos. Propriedade de radiciação. Quando eu tenho um quadrado lá fora, ele entra nas minhas duas raízes aqui, ó. Ele entra nessa raiz e entra nesse elemento aqui, ó. Tá certo? Então, multipliquei o quadrado lá fora, veio para o 3 e veio para o i. Então, ficou o quê? 3 ao quadrado vezes i ao quadrado. Para eu resolver isso eu ainda estou dentro do meu parênteses, não posso esquecer. Dentro desse parênteses aqui, ó, resolvendo aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. I ao quadrado, como eu vi, menos 1. Aqui dentro do parênteses eu tenho 9 vezes menos 1, que dá menos 9. E qual o detalhe? Agora sim, no final, eu vou trocar o sinal. É 4 menos 9. Olha lá. Então, 4 menos 9, só agora eu vou trocar o sinal desse 9, que vai virar 4 mais 9, que vai dar 13 aqui na parte de baixo. Tá certo? Então, cuidado com os sinais. Presta atenção na dica. Cuidado com os sinais. Isso não é difícil, só precisa ter atenção nos sinais. E na parte de cima, professor, você vai juntar, ó, mais 6, real com real só. Mais 6 menos 15, eu tenho menos 9, menos 19. E resultado final, menos 9, menos 19i sobre 13. Se eu quiser separar a parte real da parte imaginária, que por enquanto não vai, eu posso deixar assim mesmo, os dois não estão sobre 13, ó. Pode ser menos 9 sobre 13, essa é a parte real. E menos 19i sobre 13 é a parte imaginária. Parte real e parte imaginária, que é importante para a gente fazer isso. Beleza? Vamos ver uma folhinha agora? Eu preparei uma folhinha para vocês
que separa alguns exercícios da EAR e alguns exercícios da ESA. Vamos fazer o primeiro, o resto eu vou deixar vocês concluírem esse exercício aí, beleza? Dá uma olhada para cá. Chegou a folhinha aqui, ó. Ano 2018, segunda prova da EAR. Ele falou o seguinte pra gente, ó. Dado o número complexo Z igual a A mais BI, e ele falou, se Z mais o Z tracinho vai dar 10, e Z menos Z com tracinho vai dar menos 16, quanto que é A mais B? Interpretei, agora eu vou jogar isso para cá, ó. Já tem o gabarito lá, mas eu vou vir para cá agora, para você conseguir enxergar essa continha. Tudo que ele me deu foi o quê? O Z não é A mais BI, e o que eu aprendi que era aquele Z com um tracinho em cima? Ele só trocava o sinal do meu segundo elemento, então vai ser A menos BI, ó. Para quem não lembra, tá aqui ao lado, você vai ver aqui do lado, ó. Tá aqui, ó. Z com tracinho em cima é o próprio Z, só trocando o sinal no meu segundo elemento aqui, tá vendo? Tinha 2 mais 3i, 2 menos 3i. O primeiro mantém igual, só troca o sinal do imaginário. Beleza? Lembrou? Volta para cá. Sabendo que o Z é isso, e o Z com um traço em cima é isso aqui também, o que o exercício me falou? Quanto que é Z mais Z'? Ele falou que vale 10. Vamos aplicar isso para a conta. Quem é Z? A mais BI. Então vai ser A mais BI. Isso é o Z. E quem é o Z'? Mais A menos BI. Somando os dois, ele falou que vai dar quanto? 10. O que eu estou vendo ali? O mais BI com menos BI. Dançou. O que sobrou? 2A é igual a 10. A é igual a 5. Já descobri o valor de A. Vamos para o meu segundo elemento aqui agora. Ele também afirmou que Z menos Z' vai dar menos 16i. Vamos armar a conta do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Z, A mais BI, menos, abrir parênteses que o menos está fora. Quem é Z'? Vai ser A menos BI, é igual a menos 16i. E o que acontece quando eu tenho menos na frente do parênteses? Troca o sinal de todo mundo. Beleza? Vamos armar de novo então. A mais BI menos A mais BI igual a menos 16i. Cortei. Quem, ó? A e menos A. Posso cortar? E BI com mais BI ficou quanto? 2BI igual a menos 16i. O que eu posso fazer com esse I, professor? Dançou. Posso cortar. Os dois têm imaginário. Posso cortar. 2B é igual a 16. 2B é igual a menos 16. B é igual a menos 16 sobre 2, que é igual a menos 8. Já tem o valor de B, já tem o valor de A. O que o exercício quer? A mais B. Sendo assim, A mais B é igual a 5 menos 8, que é igual a menos 3. Gabarito, resposta à letra B. Você vai ver lá na sua folhinha o gabarito, que a câmera vai te mostrar. Gabarito letra B, está em vermelho aqui, tá vendo? Então, resposta é letra B. Então, mais importante que você saber o gabarito é você saber como faz o exercício. Isso que é mais importante. Você vê que não é difícil, você vê que é importante você praticar isso daí, você já viu que não tem nada de complexo, só precisa de prestar atenção e entender esse exercício aí. Beleza? Não esquece de assistir as próximas aulas, é importante você assistir as próximas aulas. É importante também você comentar lá embaixo, fazer comentário no vídeo, bota seu nome, bota sua turma, bota o que você achou do vídeo. É importante você fazer esse comentário ali embaixo. E, mais importante do que tudo isso, você continuar fazendo exercício. Pega a sua folhinha de exercícios também, que eu vou mandar para vocês lá. Pega exercícios da prova, pega qualquer exercício que você tenha dúvida agora e pratique. Beleza, jovem? É isso que eu espero de você, é isso que o curso espera de você. Beleza? Obrigado, então. Até a próxima aula, se Deus quiser.